No TV Paraná Esporte, você acompanha, telespectador, a enquete que estamos realizando no município de Arapongas sobre as finais do Campeonato Paulista, semifinais do Campeonato Paulista e também sobre o Paranaense na sua divisão de acesso, onde o Grêmio Esportivo Araponguense participa. E aqui no TV Paraná, você ouve as opiniões, você vai ter a opinião de vários torcedores, tanto das equipes paulistas, como também do nosso Grêmio Esportivo Araponguense, e depois você confere as imagens do jogo. Nós fizemos a cobertura de Arapongas e Batel no último confronto do Arapongas, onde o Arapongas ganhou de 1-0, e agora o Arapongas tem um confronto dificílimo aqui no Estádio dos Pássaros contra o Toledo. E pelo Campeonato Paulista nós temos as semifinais, onde os confrontos são São Paulo e Santos e Corinthians e Palmeiras. Um grande clássico e que realmente está mobilizando a opinião dos torcedores mais ferrenhos dessas equipes. E hoje aqui nós estamos numa empresa familiar, como já disse anteriormente em outros programas, na Piscinas de Cia, com o Danilo Mendonça, filho do seu José Mendonça. Percebam que é uma empresa realmente familiar, onde pai e filho estão trabalhando juntamente aqui e desenvolvendo também as atividades e também o progresso do nosso município. E eu vim aqui hoje para pegar a opinião do Danilo. Sei que o Danilo é um palmeirense e, como bom palmeirense, ele está torcendo para que o Palmeiras chegue, sim, às finais do Paulistão e que busque um título que há muito tempo está faltando à nossa equipe. Eu falo nossa equipe porque também sou palmeirense. Mas, Danilo, o que você acha desse Palmeiras, desse novo Palmeiras que está aí e já está nas semifinais do Campeonato Paulista? Bom, pelo que eu tenho acompanhado já desde o início do Paulista, é um time totalmente diferente do ano passado, né? Contrataram bastante jogador e tal, agora está criando uma liga mesmo esses jogadores e vamos ver, a prova de fogo é agora contra o Corinthians. Creio eu que o Palmeiras amanhã vai passar com o resultado de 2-1. A gente tem ali a diferença das equipes é o seguinte: nós temos uma equipe já montada há algum tempo e com grandes contratações, com um elenco milionário que é o Corinthians. Nós temos um elenco totalmente reformulado, que é o elenco do Palmeiras. E temos o Santos com as suas revelações e o São Paulo com várias contratações, inclusive de grandes jogadores, porém não conseguiu dar um conjunto, houve uma troca do técnico. É uma semifinal totalmente diferenciada, né? Fazia tempo, aliás, que não tinha uma semifinal dos grandes times paulistas e agora a gente vê esse confronto. E como você disse, você arrisca o palpite de 2-1 e para uma propensa final, o que você acha? Cara, eu gostaria muito de enfrentar o São Paulo de novo. Por causa que, além de jogar de novo no Allianz Parque, pegar eles de novo ia ser muito bom. Ganhar de novo, porque teve desculpa que o Rafael Tolói foi expulso, que depois o Michel Bastos foi expulso e o gostoso, o bom mesmo seria ganhar do São Paulo de novo. Ganhar no Morumbi e ganhar no Allianz Parque. Porque os dois jogos da final do Paulistão, a final será em 2 jogos. E tem o segundo jogo, o mando pertence à equipe de melhor campanha. Se for entre Palmeiras e São Paulo, lógico que o primeiro jogo é no Morumbi e o segundo no Allianz Parque. Mas vocês vejam, torcedores, que é uma semifinal dificílima. Nós temos 4 equipes com totalmente, o plano tático totalmente diferente, a montagem das equipes totalmente diferente. E vamos torcer para que dê Palmeiras e São Paulo e que esse jogo da semifinal entre Corinthians e Palmeiras, que será realizado na Arena Corinthians, tenha um resultado favorável ao Palmeiras, né, Dani? Vai ser difícil, mas eu
tô convicto na vitória. Muito bem. Vocês estão ouvindo as opiniões dos torcedores em relação a isso. Quanto ao Arapongas, Danilo, nós que estamos aqui torcendo para que o Arapongas, através do Grêmio Esportivo Araponguês, retorne ao lugar, na verdade, que nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Vem numa campanha, de certo modo, razoável, está entre os 4 primeiros na classificação, porém, tem um jogo dificílimo agora frente ao Toledo. O que você acha desse Arapongas, dessa cara nova que está o Grêmio Esportivo Araponguense defendendo, lógico, Arapongas, mesmo porque o torcedor ele gosta de futebol, ele vai lá para assistir futebol, independente se a equipe veio oriunda de outro município, veio para cá ou não, mas aqui está defendendo as cores do nosso município e com o nome de Arapongas. O importante é defender as cores de Arapongas mesmo, né? E vamos torcer para que o Arapongas ganhe, ou no máximo, se tiver um jogo difícil, pelo menos empate, mas o certo em casa é ganhar, né? Então vamos torcer para ganhar aqui em casa. Fazer o resultado dentro de casa. Fazer o resultado dentro de casa, lição de casa. Arrisca um placar de Arapongas e Toledo? 2-0 Arapongas. Faleceu essa semana Antônio Carlos Mendes, ele era delegado da Federação Paulista de Futebol, por isso me respeitado, 1 minuto de silêncio. O árbitro vai autorizar o início do jogo. Thiago Duarte Peixoto, 0 cronômetro. Bola em jogo para você ligado na Globo. A Arena do Corinthians recebe mais uma vez o clássico. E em clima de decisão, a caminho da final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. O time do Corinthians deu a saída, a bola disputada pelo alto, chegou o Ralf brigando por ela, o toque foi feito pelo Gabriel e o jogando para frente, o Cássio não é diferente e o torcedor fica ligadíssimo em cada um dos setores da arena. A torcida do Palmeiras está empolgada nesse começo do jogo, quase 14 minutos, vai para a área o Rafael, os zagueiros também vão, escanteio cobrado, ninguém cabeceou e a bola foi pro gol! Gol! Vitor Ramos, gol do Palmeiras! No TV Paraná Esporte você ouve a opinião do torcedor e depois confere com as imagens do jogo. E nós estamos na casa, na residência de um torcedor especial, de um grande palmeirense, uma pessoa, um amigo meu, no qual a gente convive na área esportiva e, sem dúvida nenhuma, um fervoroso palmeirense. Vocês percebam que nós temos aqui as camisetas, as camisas do Palmeiras, os uniformes do Palmeiras, e já vou mostrar para vocês um interessante. O João Paulo, que é o nosso entrevistado aqui e que vai dar a sua opinião sobre o Campeonato Paulista, ele é proprietário da Platinas, empresa de equipamentos de segurança, como vocês veem aqui na camiseta. E olhem só na camiseta da empresa dele o que tem do lado de dentro do bolso. Percebam? Mostra aqui, João Paulo. Dentro do bolso da camiseta tem símbolo do maior. O símbolo do Palmeiras. Esse é palmeirense, esse não tem jeito. Na empresa, na família, é palmeirense. E nós estamos aqui para conversar então com o João Paulo. João Paulo, semifinais do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo. Há muito não se tinha clássicos e os 4 maiores clubes paulistas chegavam a uma semifinal, que era o desejo da Federação Paulista de Futebol. Santos e São Paulo, primeiramente. Como você vê essas duas equipes e arrisca um placar para esse jogo? Veja bem, Deraldo, Santos e São Paulo são 2 times que vieram muito regular durante o campeonato todo. Tá? Numa força maior ali, pelo fato de decidir dentro da Vila Belmiro, eu acho que o fator torcida conta um pouco. E o Santos tem um pouquinho mais de conjunto. O São Paulo vem fazendo uma campanha pífia, tanto no Paulista como na Libertadores. Eu aposto no Santos. Arrisca um placar? 2-1 pro Santos. Muito bem, agora nós vamos falar do Palmeiras. Antes da gente falar de Palmeiras e Corinthians, me fala um pouquinho como é que é viver em família, um palmeirense fervoroso e apaixonado como você é.
Veja bem, eu sou palmeirense desde 1914, agosto de 1914. Não sei se isso era projetado ou não, mas já vim de lá já sendo palmeirense, né? Eu falo para minha esposa que eu amo muito ela, mas antes de eu conhecer ela, eu já conhecia o Palmeiras. Então, a paixão que eu tenho pelo Palmeiras é muito forte. Já fui muito mais fanático, de participar de torcidas organizadas, você entendeu? Então, de viajar, é uma coisa que eu não consigo explicar, cara. Eu escuto, assim, hino do Palmeiras, música do Palmeiras, aquela música O Amor é Verde, do Moacir Franco, cara, eu não me controlo. Sinceramente, eu sou um cara emotivo. Falar do Palmeiras, velho, vixe... É uma paixão. É enorme, cara. Olha, eu não consigo explicar. Às vezes as pessoas falam, você... Não fantasio não, cara. É só quem tá lá dentro. Você é um cara, assim, até esportista. É a mesma coisa que você falar pro corintiano. O que é torcer pro Corinthians? É uma paixão inenarrável. Não dá pra explicar, cara. Então eu quero falar uma coisa pra você. O que representa isso pra você? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Leivinha, Edu, César e Ney. Academia 1974, em cima do Corinthians, no finalzinho, gol do... Perdi aqui o nome, não foi do César, foi outro rapaz que fez o nome. Fomos campeões em cima do próprio Corinthians em 74. Academia do Palmeiras, coisa mais linda do mundo que eu já vi jogar bola. Ninguém tira esse time da memória, né? Não tem como tirar, Muito bem, e hoje vamos trazer para os dias atuais. Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, sem dúvida nenhuma, eu tenho falado nos programas que a gente já tem gravado, que a gente tem levado ao ar, que é a melhor equipe do futebol brasileiro hoje, talvez é a melhor equipe sul-americana que tenha no futebol. Um grande elenco, grandes contratações, jogadores, sai um jogador bom, entra outro jogador do mesmo nível e assim por diante. É uma grande equipe, dirigido por, na minha opinião, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro hoje, que é o Tite. E o Palmeiras, renovado na equipe, no elenco, renovado na sua comissão técnica e também renovado suas forças. Por quê? Está jogando joga a maioria dos seus jogos dentro da arena, o Allianz Parque, que é talvez o estádio mais bonito e o estádio mais a melhor arena do futebol brasileiro hoje, do Brasil. E o Palmeiras vem num crescimento. E a gente sabe que uma equipe renovada, ela passa por dificuldades. O Palmeiras tem passado por essas dificuldades. Mas eu acho que o Campeonato Paulista, para o Palmeiras, vamos dizer assim, é uma pré-temporada para ele desenvolver um grande futebol no Campeonato Brasileiro. Mas nós temos essa semifinal, João Paulo. Palmeiras e Corinthians. E clássico é clássico. O que você acha disso aí? Veja bem, time por time, o Corinthians, como você mesmo falou, ele tem no conjunto já bem mais tempo. O Palmeiras vem numa formação, tá? Concordo com você em relação ao Tite. Quando foi para contratar o Oswaldo, o meu treinador era o Tite. Quando foi para fazer a seleção brasileira, o meu treinador era o Tite, não o Felipão. Ele estava na fase dele, tinha sido campeão mundial. Então é o momento do treinador, é o momento do ser humano, é aquele ápice que ele atinge na carreira. Então é esse momento que você tem que aproveitar. O Palmeiras, essa formação que ele está vindo, ele é o que corre por fora. Mas ele tem uma vantagem enorme amanhã. O Corinthians perde 2 jogadores importantíssimos no esquema do Tite. Sheik e Guerreiro. Não tem como evitar. Hoje o Guerreiro é um dos melhores atacantes do Brasil. É o ponto de referência do Corinthians. Acho que seria uma das peças insubstituíveis. Não teria um jogador do mesmo nível do Guerreiro para se colocar no lugar dele, é isso? Exatamente, não tem. A sorte do Palmeirense é que eles não têm. Então, dessa vez, eles não têm nenhum talismã para enfrentar nós. Eles não vão ter Tupanzinho, eles não vão ter Romarinho, eles não vão ter o Guerreiro. Então, é o nosso momento. E é o momento que o Valdívia está numa ascendência acertando com o Palmeiras. É o tipo do jogo, o tipo de encrenqueiro que o Valdívia gosta. Então vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o Palmeiras ainda é um franco favorito para esse tipo de jogo. Jogando lá no Itaquerão, lá na Arena Corinthians. Diz que quem cai lá, o juiz opera, o Pitbull toca a paquera, e acontece de tudo, né? Mas também tem aquele ditado que quem cai lá, o Corinthians já era também, né? Tem jeito. Muito bem. João Paulo, arrisca um placar para esse jogo? Arrisco. Eu não comemoro a vitória amanhã se não for por 3-0. Olha só a opinião do palmeirense,
que está motivado e, sem dúvida, uma grande esperança de que o Palmeiras chegue às finais, né? Veja bem, em 1993, primeira era Parmalat, eles ganharam nosso primeiro jogo de 1-0. Eles são freguês nessas fases para nós. Gol do Viola, gol do Porco. Eles se arrependem até hoje. Fomos pro segundo jogo, ganhamos de 3-0 no tempo normal e 1-0 na prorrogação. Campeão paulista. 1994, bicampeão paulista em cima de quem? Do Corinthians. Ganhamos o primeiro jogo de 3-1, empatamos o segundo jogo de 1-1. Campeão em cima deles. Fomos campeão brasileiro também em cima deles. Então eles são freguês nossos. Eliminamos eles em Libertadores. Essa fase aqui é que comanda. Antes, não vale nada. Esquece tudo. Esquece tudo. É agora. Muito bem. Arriscou o placar 3-0. Você está me deixando mais animado ainda, hein, João Paulo? Mas, João Paulo, antes ainda da gente encerrar o nosso primeiro bloco do TV no Paraná Esportes, o João Paulo ele tem um detalhe importante sobre essa camisa aqui do Palmeiras. Qual que é o detalhe, João Paulo? O detalhe é o seguinte, que para todos os torcedores brasileiros, em 1951, o Palmeiras foi reconhecido como o primeiro campeão mundial pela FIFA. Jogando contra o Juventus, não foi com qualquer outro timinho, nem armação em Maracanã, nada disso aí não. Então nós somos o primeiro campeão. A partir daqui, a FIFA começou a implantar o campeonato mundial no final do ano. A partir de 1951, com o Palmeiras sendo o primeiro campeão brasileiro em cima da Juventus de Turim. 2-1 para o Palmeiras. Você vê, né? Olha, nem eu como palmeirense sabia desse detalhe. E me curvo ao seu histórico sobre a nossa equipe. João Paulo, vamos mudar um pouquinho aqui para... Nós temos um campeonato paranaense da divisão de acesso, em que o Grêmio Esportivo Araponguense está disputando. Alguns, até por uma forma maldosa, colocam aí o suposto Arapongas. Mas eu, como araponguense, acho que você também, residindo aqui e com a sua empresa implantada aqui dentro do município, torce pelas cores do município, independente como é que essa equipe foi formada. Porém, o Arapongas está aí, entre os primeiros colocados, o Grêmio Esportivo Araponguense, jogou com o Batel fora na última partida, ganhou do Batel de 1-0. E tem um compromisso dificílimo agora diante do Toledo, aqui no Estádio dos Pássaros. Como é que você vê esse novo Arapongas e arrisca um resultado para esse jogo contra o Toledo? Veja bem, Eduardo, eu sou, acima de tudo, um esportista nato, tá? Amo demais o Palmeiras, mas eu acato as cores da cidade que me acolheu há 10 anos atrás. E aqui fui bem sucedido, graças a Deus. Então, se é Grêmio Esportivo Araponguense, se é Arapongão, é minhas cores, é da minha cidade, representa nós aqui, você entendeu? Eu comprei o kit do time, assim como eu comprei o outro, tenho acompanhado os jogos. É um time que é competitivo, ele vai bem pro ataque. É um time que sai em velocidade. Tem pequenas falhas na defesa? Tem. Mas é um time que, se a gente for lembrar e voltar aos tempos, que faz muitos gols, parte para cima fazer gols, bate na trave, o goleiro defende, mas faz parte. Mas é um time que às vezes tem umas pequenas falhas na defesa. Você entendeu? E eu acredito que ele vai fazer o nome. Essa única preocupação nossa hoje aqui, como você falou das coisas maldosas, é se ele subir, se ele permanece dentro da nossa cidade. Uma cidade que abriu as portas para eles, que cedeu o estádio para eles, que o povo voltou ao estádio a acreditar. 1.000 e poucas pessoas dentro do estádio. Então essa só que seria a minha preocupação, mas eu vou sempre torcer para eles. Arapongas e Toledo, um resultado? 2-0 para Arapongas. Muito bem, vamos encerrar então o nosso primeiro bloco do TV Paraná Esporte. E no segundo bloco voltamos com mais entrevistas, com essa enquete que nós estamos realizando sobre o campeonato paulista, nas suas semifinais, e também a opinião sobre o torcedor de Arapongas, sobre o Grêmio Esportivo Araponguense. No próximo bloco voltamos com as opiniões dos corintianos. Fernando Praz orienta, a defesa do Palmeiras faz exatamente como a do Corinthians nesse tipo de jogada. E muitas outras no futebol. Fica todo mundo postado ali na linha de entrada da grande área. O Jadson bate, jogou fechado, o Danilo de cabeça!
Arapongas prefere sempre o melhor. Moli Center. Terça é dia de feira no Moli Center. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Moli Center. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Moli Center é bom demais. Moli Center. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Moli Center. Bom e barato do jeito que você gosta. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Voltamos no nosso segundo bloco do TV Paraná Esporte. E realizando essa enquete, pegando a opinião do torcedor que está mobilizado agora nas semifinais do Campeonato Paulista. Os 4 grandes clubes de São Paulo, depois de muito tempo, chegaram às semifinais. Uma coisa que a Federação Paulista há muito tempo esperava e que agora se tornou realidade. E você do TV Paraná Esporte, você, além de você ouvir, ver e entender as opiniões do torcedor apaixonado por seus clubes, depois você confere ainda no nosso programa as imagens dos jogos. Então agora nós vamos conversar com um corintiano fanático, um corintiano que, no seu tempo que morava em São Paulo, já enfrentou até policiamento lá. Ele vai contar um pouquinho da sua história como corintiano e depois ele vai falar sobre esse momento do Campeonato Paulista e sobre as semifinais. Nós estamos conversando aqui com o Beto da World Glass. O Beto é um amigo da gente, uma pessoa que há muito tempo já em Arapongas e que gosta de esporte, pratica esporte e tem vivido o esporte do nosso município. Primeiramente, Beto, seja bem-vindo ao TV Paraná Esporte e fala um pouquinho dessa paixão pelo Corinthians e que você trouxe de São Paulo já para Arapongas, desde quando você morava lá. Então, como eu quero falar para você, eu nasci em São Paulo, né? Fui criado na Zona Leste de São Paulo. Já nasci corintiano, já venho de descendência dos parentes, pai, avô, os primos. E quando ganhei idade, maturidade já de poder andar sozinho e ir para o estádio, já comecei cedo, com 15, 16 anos, já comecei a acompanhar o Corinthians. Já vi o Corinthians perder muito, mas ganhar muito mais. Já participei de várias manifestações contra jogadores do Corinthians que nos envolveram bem. Marcelinho mesmo, naquele pênalti que ele perdeu pro Palmeiras, infelizmente, né? Eu estava lá, chorei muito naquele dia, mas na semana seguinte nós já fomos campeão paulista em cima deles. E aí já deu para aliviar e hoje nós é uma nação, a nação corintiana hoje ela é fantástica, porque o cara ser Corinthians hoje, ele tem que carregar no peito mesmo e provar que ele é corintiano, assim, indo no estádio, gritando pelo seu time, e eu acho que eu dou minha vida pelo Corinthians. Eu cheguei aí no Itaquerão, na construção do Itaquerão, peguei terra, pedi para autorização lá, para a segurança lá do Itaquerão, na hora que estava construindo, eu catei a terra do meio do campo do Itaquerão. Hoje eu tenho amigos meus aí, o Coquinho, que joga bola no Comercial, tenho o Odimar da DJ, uns amigos meus que tudo joga bola, eu fiz uma caixinha para cada um e dei a terra do Corinthians para ele, que falei, ó, essa terra que vocês guardam com carinho, porque ali não vai ter mais terra não, ali vai ser só gramado e ali é Itaquerão. Aí trouxe para eles. A casa do Corinthians. A casa do Corinthians. Essa última Libertadores que teve, eu infelizmente não consegui o ingresso, porque não tinha, mas eu peguei, falei, não vou ver o jogo lá dentro, mas vou ver na porta do Pacaembu. Catei o carro aqui, eu e o Claudião da Gisele, lá do Supermercado Central, que ele é corintiano também, né, daqueles fanáticos. Liguei para ele, nós combinamos, catamos o carro, fomos lá, passamos a noite inteira lá, saímos 4 horas da manhã da porta do estádio lá, comemorando aquele campeonato inédito, né, histórico. Inclusive, eu até gosto de lembrar que eu só vi São Paulo parar quando a seleção jogou. Eu nunca vi São Paulo ficar parado, que até os adversários ficaram
curioso em saber se o Corinthians ia ser campeão da Libertadores, porque para eles nós nunca ia ser, né? Então, agora o tabu foi quebrado, né? Mesmo porque, né, Beto, existe os torcedores do Corinthians e o restante que torce contra o Corinthians, né? Então a nação corintiana é imensa, né? Até quem não torce tá incentivando o Corinthians a ganhar. Ajuda o Corinthians a mostrar que quem é o time aqui que manda é nós. Eu acho que eu respeito Palmeiras, respeito São Paulo, respeito o Santos. Como adversário. Mas eu acho que é que eu falo, caiu em Itaquera, já era, né? Ali é difícil. É isso aí, eu acho que vai ser um grande jogo, respeito muito, porque pro lado do Corinthians, o Corinthians vem de um campeonato aí, 2 campeonatos bem pegado, né? Tá tendo que usar muito esforço físico, né? Na Libertadores, o Palmeiras já tá vindo já mais light, já tá tendo tempo para se concentrar melhor, ter mais tempo para relaxar, para esperar o adversário, que é o Corinthians agora. Mas mesmo assim eu ainda tenho confiança que o Corinthians, para ganhar do Corinthians lá dentro é difícil, porque o Corinthians está em boa fase, né? Beto, a gente sabe, eu já tenho dito ao longo dos programas do TV Paraná Esporte, que hoje a melhor equipe de futebol brasileiro e talvez sul-americana é a do Corinthians. Tem peças para repor, sai um jogador bom, entra outro jogador da mesma qualidade. Tem um grande elenco e, acima de tudo, tem, na minha opinião, o melhor técnico do futebol brasileiro hoje, que é o Tite. Essa equipe na mão do antigo técnico, do Mano, não renderia o que rende hoje. Essa é uma grande verdade. Porém, a gente sabe também que é um clássico. É um clássico, Palmeiras e Corinthians, e que move paixões, como move a sua paixão, move do João Paulo, que a gente já entrevistou no bloco anterior, tudo. Mas o jogo é lá em Itaquera. É um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Palmeiras, que é uma equipe que vem montada, uma nova roupagem do Palmeiras, com novos jogadores, uma comissão técnica diferente, e tem também a mesma coisa que o Corinthians tem, que é um estádio que tem motivado a equipe a vencer os seus jogos ali. Porém, o Corinthians está a 30 jogos invicto dentro do Itaquerão. O que você me fala desse clássico? Arrisca um placar? Eu arrisco com certeza. Assim, não vou arriscar um placar elástico por causa da situação que o Corinthians está agora, que o Guerreiro não vai jogar, né? E o Sheik parece que está em dúvida também, parece que não vai entrar jogando. Mas eu arriscaria aí 1-0 por causa do sistema defensivo do Corinthians, que é muito bom, não tem como furar. É o time menos vazado hoje no campeonato, você sabe disso, né? Junto com o Palmeiras. Junto com o Palmeiras. Mas tem um esquema tático de ataque também muito bom. Eu acho que vai ser um jogo, vai ser 1-0 para o Corinthians. Não vou exagerar no placar por causa da peça principal do nosso time não estar lá, que é o Guerreiro. Porque eu sou muito fã do Guerreiro, eu acho que o Guerreiro é o que faz a diferença lá. Apesar que nós temos o Sheik, né, que talvez... Eu estava vendo ontem na internet, parece que está em dúvida, parece que não vai jogar, que está suspenso, né? Mas eu acho que eu arriscaria um placar de 1-0, não vou exagerar, não. Beto, e o Corinthians passando, a outra semifinal é Santos e São Paulo. O São Paulo me parece já um freguês de caderneta do Corinthians. E passando por diversas dificuldades, apesar de ter um grande elenco também, passando por dificuldade. E o Santos, os meninos da Vila, revelação de jogadores, sempre revelando muitos jogadores. Um placar entre Santos e São Paulo e, lógico, a equipe que o Corinthians vai enfrentar. Eu acho que Santos e São Paulo vai dar São Paulo 2-0 para o São Paulo. Eu acho que mesmo com a experiência de Robinho, Elano e companhia, eu acho que o Santos não tem time para poder ganhar do São Paulo. Eu acho que vai dar São Paulo, 2-0 para o São Paulo. E eu estou arriscando uma final Corinthians e São Paulo. E lógico, você está arriscando porque também já o São Paulo virou freguês de vocês também, né? Com certeza. O Rogério Ceni, para mim, é uma glória ver o Rogério Ceni tomando o gol do Corinthians. Apesar dele se engabar muito e falar que o 100º gol dele foi contra nós, mas deixa de presente para ele poder aposentar bem, porque ele não está bem no campeonato, não. Para mim, ele não está bem. Ele está saindo muito antecipado demais. Eu acho que ele já passou a hora, já deu a hora dele de aposentado. Ele já deveria ter aposentado, mas respeitando ele e o time de São Paulo, eu prefiro o São Paulo. E aí até arrisco uma final aí de um 3-0. Muito bem. Beto, vamos encerrar um pouquinho esse negócio de Campeonato Paulista e vamos falar de um que chama a atenção aqui nosso,
para você que está radicado em Arapongas, que é o paranaense nosso da divisão de acesso. Nós temos o nosso clube aqui, o Grêmio Esportivo Araponguense, que defende as cores do município e que vem aí, está nas primeiras colocações na divisão de acesso, almejando 2 vagas na divisão especial do ano que vem. Vamos esquecer aquela história que vendeu o outro mandatário do futebol em Arapongas, mandou, e vamos pensar no Arapongas de hoje. Teve um compromisso, fora de casa, venceu o Batel no último jogo e joga agora o próximo jogo contra o Toledo aqui em Arapongas. Você acredita nessa equipe do Grêmio Esportivo Araponguense? Arrisca um placar para esse jogo Toledo e Arapongas? Olha, eu acredito muito, porque a cidade, o povo araponguense, ele gosta do esporte, né? E eu acho que o time ficou bem montadinho. Eu arriscaria aí aqui dentro um 2-0, porque o time está bem montado. É uma pena que deu esse problema todo assim, mas eu estou confiante nesse Araponga novo aí. Eu acho que é um time assim que dá para, se tudo der certo, se todo mundo ajudar, dá para ter um acesso bom aí para o ano que vem. Eu arriscaria um placar 2-0 aqui dentro. Muito bem, nós tivemos a opinião do Beto da World Glass sobre o Campeonato Paulista e também sobre a divisão de acesso aqui do futebol paranaense, onde o Grêmio Esportivo Araponguense tem um compromisso difícil contra o Toledo, aqui no Estádio dos Passos. Beto, muito obrigado pela sua atenção, por ter nos recebido aqui na World Glass, uma empresa já tradicional em Arapongas. Obrigado por ter recebido a gente. Agradeço. E você torce pelo Corinthians, você é um corintiano de carteirinha, e vamos aguardar os resultados. E você que é telespectador do TV Paraná Esportes, vocês vão ver as entrevistas e já vão ver as imagens dos jogos das semifinais e também do Grêmio Esportivo Araponguense. Obrigado, Beto. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Vamos esperar aí até domingo o resultado aí e comemorar, depois das 6, aí, a vitória do Corinthians em cima do Palmeiras. Com certeza vai ser moleza. Mendonça tocou antes do Wagner Lopes chegar. O Vitor Ramos rebateu, mas rebateu de presente para o Bruno Henrique. Mendonça botou na frente, Fábio Santos abriu, ele bateu pro gol! O time do Palmeiras com o Kelvin, jogou pro Dudu, olha lá o Kelvin passando, ó. Como aconteceu praticamente o jogo inteiro, agora teve um lançamento, cruzamento pro Gabriel! Gol! Rafael Marques, gol do Palmeiras! Pela primeira vez teve passagem, Dudu, quando foi o Kelvin, o Dudu cruzou, ela passa pelo Gabriel, chega o Rafael. No nosso TV Paraná Esportes a gente ouve a opinião do torcedor e depois, no mesmo programa, você confere com as imagens dos jogos do Campeonato Paulista e também do Paranaense da segunda divisão, que é o que nós estamos abordando nas nossas enquetes, nas nossas entrevistas que estamos realizando. Primeiro bloco a gente falou com 2 palmeirenses. E agora, nesse segundo bloco, nós estamos falando com os corintianos. E aqui está um corintiano de longa data, um corintiano que tem história em Arapongas, principalmente, e que desde a época do Salão do Dino, salão que ele adquiriu, né? E passou de corintiano para corintiano, porque o Dino era um corintiano fanático e que tinha o Corinthians de Arapongas, que ele tocava muito bem. E hoje o Afonso Garcia, um corintiano que presta um serviço muito grande ao esporte de Arapongas, principalmente na questão de marcar jogos para as equipes amadoras. E, sem dúvida nenhuma, um grande corintiano. E com história, né, Afonso? Eu sou um corintiano como tantos outros. Sempre que eu falo de público, eu faço questão de prestar homenagem ao Dino. Porque o Dino, o Corinthians começou exatamente no dia do aniversário do Corinthians, viu?
10 de setembro de 1962. Até esse capricho ele teve. E o Salão do Dino era tudo preto e branco, entendeu? Então ele marcou. E na época que o Dino veio precocemente falecer, ele era vereador junto com a gente. Então eu terminei comprando, obviamente, da viúva o salão, né? Então, para dar sequência, eu tive que adquirir o Salão do Dino, porque se eu trouxesse o futebol amador para cá, aqueles que conviviam comigo não é muito ligado a futebol, né? E nem tão pouco a política. Até vou dizer mais um detalhe, eu sou católico e eles são evangélicos. Então, se eu trouxesse também o futebol, ia perder os companheiros. Então, eu tive como alternativa ir lá para o Salão do Dino, onde eu fiz uma grande herança que me sobrou até hoje, que é as amizades, viu, Ederaldo? O futebol deixa isso... Isso é importante. Né? O único problema, na época, nós estávamos falando de outro assunto, mas só para falar, eu tive que deixar as atividades de igreja e ficar com o futebol. Mas vamos falar dos jogos do final de semana, que eu vi que você quer saber. É que eu já conversei com o Afonso também, nós vamos fazer um programa no nosso TV Paraná Esporte, que nós vamos falar sobre essa história rica que o Afonso tem de 1º de maio, de futebol, de marcar jogos do futebol amador, a própria história dele que se confunde no esporte de Arapongas. Nós vamos tratar disso num outro programa. Mas hoje nós vamos aqui falar sobre as semifinais do Campeonato Paulista, que está, sem dúvida nenhuma, movimentando a área esportiva. Afonso, nós temos Santos e São Paulo, uma semifinal, e a outra Corinthians e Palmeiras. O que a federação queria há muito tempo, que era os 4 grandes chegarem a uma semifinal do Campeonato Paulista. Jogos difíceis, porque a gente sabe que é clássico. Porém, a gente vê o Corinthians destacadamente como a melhor equipe de futebol brasileiro hoje, o Palmeiras numa nova roupagem, numa nova montagem, com um estádio novo, com uma arena nova, uma comissão técnica diferente. O Santos, com as revelações de jogadores, como sempre fez. E o São Paulo com uma grande equipe, porém não se achando, e até mudou a comissão técnica recentemente. O que você acha dessas semifinais, Afonso? Você já está retratando com muita propriedade a dificuldade desse clássico de amanhã. Porque o Corinthians vem muito bem, né? Não é à toa que está com a série invicta de jogos, mas a gente tem que ver, por outro lado, que o Palmeiras cresceu muito. O Palmeiras não é mesmo o Palmeiras dos últimos anos. Teve uma época que o Palmeiras não tinha plantel. Jogasse os 11, se tivesse que mudar, ficava complicado. Hoje o Palmeiras tem plantel. E o Palmeiras tem o 12º jogador também hoje. Com esse negócio dele ter a grande maioria de torcedores, que são efetivamente aqueles que vai ao campo... Sócio-torcedor. Sócio-torcedor. Inclusive, ele tem batido recorde tem provocado o Corinthians. Você viu quanto foi o público do Corinthians no último jogo? Por isso que a rivalidade é sadia, principalmente no futebol. Então, amanhã vai ser um clássico acima dos clássicos anteriores. Porque o Palmeiras vai se apresentar com um time à altura de jogar de igual para igual. Nos últimos jogos, o Palmeiras não jogou de igual para igual. E o Corinthians tem 2 desfalques importantíssimos, que é o Guerreiro e o Sheik, né? Então eu ainda acho que o Corinthians pode ganhar, tem time para isso, mas que o jogo é bem mais difícil que os jogos anteriores, não tem dúvida. Porque o Palmeiras está com um time de que a gente, mesmo sendo corintiano, tem que admitir que o Palmeiras merece todo o respeito. Não seria nem uma zebra se o resultado fosse adverso. Tudo bem. Arrisca um placar para esse jogo, Afonso? Eu vou falar 2-1, né? Tá de bom tamanho. 2-1 pro Corinthians. Pro Corinthians. É brincadeira, Afonso. Mas e do outro lado, você vê uma final do Corinthians contra Santos ou São Paulo? Também outro jogo bastante interessante. O São Paulo tem um time de nomes, né? Mas na sua maioria jogadores já amadurecidos, que não têm dado conta do recado, essa é a realidade. O Santos tem um time mais jovem, mais entusiasta, entendeu? Então, tanto é que nos últimos jogos o Santos tem levado a melhor. Mas é um jogo bastante difícil. Para o São Paulo amanhã, ou ele ganha, ou ele entra até em crise. Porque ele tem tido maus resultados. Você vê que no último jogo, mesmo ganhando, a torcida reagiu, não aceitou.
Então, olha, o jogo do São Paulo e Santos é muito difícil também, mas com a volta do Robinho, eu ainda imagino que o Santos é favorito. Só que o São Paulo precisa quebrar essa invencibilidade. Há quanto tempo que o São Paulo não ganha do Santos? Não é mesmo? Então é outro jogo muito importante. E é importante mesmo que esse jogo acontece no domingo. Porque nós estamos falando no sábado que o Arapongas joga à noite aqui. Sem dúvida. Afonso, uma outra situação... Você acredita na vitória do Santos ou do São Paulo e o placar? Eu ainda acho que o Santos, com aquela rapaziada, a juventude do Santos, pode ainda levar vantagem, né? Eu vou dizer que seja o mesmo que eu falei com relação a Corinthians 2-1, também Santos 2-1, embora eu tenha na minha família São Paulino. Eu não tenho na família nenhum santista. Aliás, eu costumo dizer que quando o Santos perde, eu chamo meus amigos de santriste. Muito bem. Aí, ó, Afonso, com a sua história e com a sua paixão pelo Corinthians. Afonso, vamos sair um pouquinho agora do Campeonato Paulista e para finalizar o nosso segundo bloco do TV Paraná Esporte e finalizar essa enquete com os corintianos, nós temos o Arapongas aqui, que vai jogar esse fim de semana num jogo difícil contra o Toledo, aqui no Estádio dos Pássaros. E também a gente sabe que ele obteve um ótimo resultado no meio de semana fora, vencendo o Batel por 1-0. Esse Arapongas renovado é as cores do município, independente de onde que venha, quem é que está tocando esse futebol. O importante é torcer para a nossa equipe que aqui está no nosso município. É o meu ponto de vista e acredito que seja o seu também. Como é que você vê esse Arapongas e um placar para esse jogo Arapongas e Toledo? Olha, o que eu vejo é bastante entusiasmo por parte da torcida. O diretor do Arapongas hoje em dia, ele deve estar bastante satisfeito. Porque quando ele comandava o time em Londrina, não dava público. Faltava o principal, que é o torcedor, a razão do time de futebol. Em Apucarana também não foi bem sucedido. Aqui está a caminho de ser bem sucedido. Ainda não temos que concretizar, aguardando os próximos jogos. Hoje, por exemplo, o Arapongas joga com um time que está junto com ele aí na tabela. Então, hoje é aquele jogo de 6 pontos hoje. Então, tomara que o Arapongas venha a ser bem sucedido, a ganhar, porque depois os outros jogos favorecem o Arapongas. Então, hoje é dia do Arapongas ser bem sucedido e depois nós acreditarmos que o Arapongas pode continuar pelo menos na segunda divisão. Porque, Ederaldo, vou dizer uma coisa para você. Eu sempre vivi ligado ao futebol amador, mas eu dou grande importância para o futebol profissional. Se é primeira ou segunda divisão, não importa. O que divulga uma cidade é o futebol profissional. Sem dúvida. Afonso, um placar para o jogo hoje? Arapongas e Toledo? Eu gostaria que fosse logo uns 3-0, para dar mais moral, não é mesmo? Para lavar a alma, né? Muito bem. Afonso, muito obrigado por você ter aberto aqui o seu estabelecimento comercial para receber nós do TV Paraná Esporte. E agradeço e continue prestando esse belo serviço que você faz pelo futebol amador de Arapongas. Eu só quero dizer que a minha esposa, a Ivanaíra, ela é ouvinte assídua daqueles programas de mulheres, entendeu, né? Ela vê lá a Cidinha, vê lá aquilo de costura. É por isso que toda casa tem que ter pelo menos 2 televisões. E tem hora que ela está na TV Paraná e eu estou buscando uma outra alternativa. Mas somos ouvintes, sim, da TV Paraná. Ouvinte, ou melhor dizendo, telespectador, corrigindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de vocês. Estamos sempre às ordens. Renato Augusto, Fagner, o Ralf, o Elias, o Robinho, Rafael Marques, o Vitor Ramos, o Cleito Xavier e o Dudu. E o Robinho já ali, ó. Palmeiras começa batendo, o Cássio no gol, o Robinho para bater. Vai começar a decisão da vaga de finalista do Paulistão 2015 aqui em Itaquera, na Arena Corinthians. Palmeiras começa batendo lá com o Robinho. Aí vem a autorização da arbitragem. Robinho na bola, expectativa, bateu para fora! Pelo alto, lá em cima! O Palmeiras desperdiça a primeira batida com o Robinho. Um chutão do Robinho. Subiu muito a bola do Robinho.
quis colocar acompanhando aí por todos os ângulos, Belete, ó. Mais força do que jeito, né? Ele até salta para chutar. Significa que ele tentou pegar forte mesmo na bola. Pegou embaixo dela, subiu demais. Tá recebendo ali, ó, o carinho, a solidariedade dos companheiros ali, o Robinho. E agora o Fábio Santos vai bater. Primeira do Corinthians. Primeira batida do Corinthians com o Fábio Santos. Thiago Duarte Peixoto pede para ele corrigir ali a colocação da bola. Vai bater Fábio Santos, o canhoto lateral esquerdo do Corinthians. Palmeiras perdeu a primeira batida. Já está autorizado. Vai para a bola o Fábio Santos, devagarzinho, devagarzinho. Bateu na trave. Gol! A bola toca na trave e entra. Que capricho dessa bola, o Corinthians converte. Dá uma conferida aí, ó. Esperou o máximo possível o movimento do Praz, né? Para tentar jogar a bola no outro canto. Conseguiu. Bateu na trave e entrou. De novo aí para você. E ele calmamente saiu ali da marca do pênalti, né? E a garotada vibrou ali, a garotada corintiana ali com o gol. Segunda batida do Palmeiras, segunda cobrança agora do Palmeiras com Rafael Marques. Palmeiras errou a primeira. Tá aí o Rafael Marques para tentar converter, né? Vai pra bola. Pé direito na bola. Bate. É gol do Palmeiras. Rafael Marques convertendo. Aí você quer ver. E pelo alto também, como tentou o Robinho, né, na primeira cobrança, né, Vilar? Mesmo lado, agora tirar do Cássio com essa envergadura, quase 2 metros ali, realmente você tem que ser muito preciso e corajoso. Olha aí o Rafael Marques comemorando ali a bola na rede. E agora o Renato Augusto, a segunda do Corinthians. Olha só como é que tá torcedor ali. É Renato Augusto contra Fernando Praz. É a segunda do Corinthians. Palmeiras já bateu 2. Quarto autorizando. Renato Augusto na bola. Quase silêncio na arena. Ele bate. É gol do Corinthians. Renato Augusto. 100% de aproveitamento o Corinthians. 50% aproveitamento do Palmeiras. O Vilarão lembrou do tamanho do Cássio. O Cássio tem 1,90 m de altura. Alto no meio gol. Normalmente o goleiro sai antes. Bateu bem demais. Tá aí a reação do Renato Augusto depois de converter. E agora o Palmeiras vai para a terceira cobrança com o Vitor Ramos. Zagueirão foi para a bola, pé direito, bateu com calma, com categoria, com consciência, rolou a bola para a rede. Converteu ali o Vitor Ramos, dá uma olhada aí, ó. O Cássio arriscou o outro lado, né? O Palmeiras já bateu 3, converteu 2. Corinthians vai agora para a terceira com o Fagner, enquanto você continua revendo. O Vitor Ramos. Daqui a pouquinho tem Santos e São Paulo ao vivo da Vila Belmiro. A outra semifinal do Campeonato Paulista daqui a pouquinho. Luiz Carlos Júnior. Já ele assume o comando para Santos e São Paulo. Sofrendo ali a torcedora, sofrendo ali o torcedor. Agora é o Fagner. Palmeiras bateu 3, converteu 2. Agora o terceiro do Corinthians. Corinthians ainda não errou. Fagner vai bater. Já ouvimos até o apito lá do árbitro. Fagner na bola, bate, é gol do Corinthians. 3 pênaltis, converte os 3 o Corinthians. Nenhum erro até agora, Vilarão do Corinthians. Jota, e o Praz acertou, foi muito bem, não adiantou. Aquele passinho que hoje em dia já é permitido, é que o Fagner colocou bem no cantinho mesmo, o mérito do cobrador do Corinthians. Você viu ali a comemoração do Fagner. Palmeiras agora vai para a quarta cobrança com o Cleiton Xavier. Recebeu a bola ali do árbitro. Palmeiras bateu 3 até agora, errou
na primeira com o Robinho. E aí o Cleiton Xavier. Vai pra bola. Cleiton Xavier bate. É gol do Palmeiras. Cleiton Xavier bateu também com muita tranquilidade, com muita consciência, né? Converteu. Outra vez aí pra você. Nem olha pra bola, né? Espera a definição do Cássio, chuta no outro canto. Parece fácil, né? Faz parecer fácil bater pênalti. Daqui a pouquinho tem a outra semifinal do Paulistão. Já já tem Santos e São Paulo, Vila Belmiro. Agora é o Ralf que chega. O torcedor beijou todas as medalhinhas que tinha ali no peito. Corinthians com 100% de aproveitamento. É a quarta cobrança. Tá aí o Praz. Vai bater o Ralf. Tá valendo. Vai pra bola o Ralf. Pé direito. E é gol do Corinthians. 4 pênaltis, todos convertidos. Olha aí. Bom, e agora o Dudu vai bater e não pode errar, né? Tá dizendo o torcedor do Palmeiras. Não pode errar, porque se ele errar agora, aí acabou. E o Dudu quase jogou no Corinthians, né? Já chegou a dar entrevista que gostaria muito de jogar no time de Parque São Jorge, mas acabou optando rapidamente pelo Palmeiras, uma negociação rápida com o Palmeiras. Que pressão agora pra cima do Dudu, hein? Veja o Cássio. Se ele errar, o Corinthians é finalista. Vamos ver. Thiago Peixoto já apitou, já autorizou. Vai pra bola Dudu. Caminhando, chegando, bateu e converteu. É gol do Palmeiras. 4º gol do Palmeiras. E agora o Corinthians tem o Elias para bater. E se ele converter, o Corinthians é finalista. Tá aí a cobrança batida do Dudu. Bateu bem, né? Bateu ali na lateral da rede ali, né? E mais uma vez o Cássio acerta o canto do batedor, né? É que o Dudu bateu bem demais. E agora o Elias. É a 5ª cobrança do Corinthians. Não errou nenhuma ainda o Corinthians. Olha a torcedora. Acho que ela não vai nem olhar, hein? Vai bater o Elias. Se ele fizer, o Corinthians é finalista. Vai pra bola o Elias. Autorizado. Se arrumou. Foi pra bola. Bateu. Defendeu o goleiro do Palmeiras. Defesa do Fernando Praz. Era o pênalti que classificaria o Corinthians para a decisão do campeonato. Vilaron. Que coisa, decisão por pênaltis, hein? É, ali o Praz, além de ter acertado o canto, o Elias bateu naquilo que a gente chama da queda do goleiro. Meia altura ali, mérito do Praz, mas acho que o Elias sentiu um pouquinho. Começando agora os alternados, 29, Kelvin. É o primeiro escolhido do Palmeiras. O Kelvin que não jogou a primeira fase do Paulista porque se lesionou, acabou inscrito só agora na fase final. Decepção ali do torcedor do Corinthians. É o Kelvin agora que vai bater. Olha aí a esperança para o torcedor do Palmeiras. Agora cobranças alternadas. Kelvin na bola. Pé esquerdo e é gol do Palmeiras aqui na Arena de Itaquera. Converteu ali o Kelvin. Petros. Trocou. Foi o Gil. É o Gil que vai lá para bater. E a gente tá revendo aqui o Kelvin. Tirou bem do goleiro ali, né? O garoto do Palmeiras, Kelvin, não sentiu pressão nenhuma, não. É jovem ainda, mas bateu bem. E agora o Gil. Cobranças alternadas agora. Tá quase chorando ali o torcedor. O emocional para o jogador nesse momento é fundamental. Gil na bola. Daí o zagueirão do Corinthians. Tá valendo passagem para a decisão do Campeonato Paulista 2015. Vamos ver aí a batida do Gil. Bateu e é gol do Corinthians.
tudo igual, hein? Veja aí como é que ele bateu. Pelo alto. Sempre indefensável, né, para os goleiros. E o Gil dá uma escorregada ali que deixou alguns torcedores do Corinthians aqui perto sem fôlego. E agora o Palmeiras tem quem lá para bater? É o Jackson. É o Jackson. Também zagueiro. Vai bater. Cobranças alternadas agora. Estamos apurando aqui quem é que vai para a decisão do Campeonato Paulista. Tá na bola ali o Jackson e é gol do Palmeiras. Ele converte. Palmeiras só errou na primeira batida, né, com o Robinho. Corinthians errou com o Elias na quinta cobrança. E aí você tá vendo o Jackson colocando ali no campo. Agora é o Petros. Beijou o escudo, beijou a camisa ali, o zagueiro do Palmeiras. E agora é o Petros. A torcedora tá de olho ali. O Praz já defendeu um. O Petros vai bater. Agora a esperança para o torcedor do Palmeiras. Se ele errar, o torcedor do Palmeiras vai comemorar e muito. Concentrado, parado ali. Agora vai para a bola. Tá chegando ali o Petros. Pé direito. Defendeu o Praz. E o Palmeiras é finalista do Paulistão 2015. Na defesa do Fernando Praz aqui na Arena de Itaquera. O Palmeiras elimina o Corinthians e vai para a decisão do campeonato. Vai esperar agora Santos ou São Paulo. Olha a festa, olha a comemoração do torcedor. O abraço aí dos dois treinadores, o Tite com o Oswaldo de Oliveira. Olha o Valdívia, enlouqueceu ali o Valdívia. Ele foi literalmente para a galera. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Voltando no terceiro bloco do nosso TV Paraná Esporte, nós estamos aqui aguardando o Júnior, que foi colocar a camisa do São Paulo para nós fazermos a entrevista com ele. Ele já está retornando, mas enquanto isso, nós vamos com as imagens que nós realizamos de um torcedor do Santos, que nós entrevistamos e qual também deu a sua opinião sobre essas semifinais do Paulistão 2015. Bem, aqui no TV Paraná Esporte você, além de acompanhar o palpite, além de acompanhar a opinião do torcedor sobre as semifinais do Campeonato Paulista e também sobre o Arapongas, você depois confere as imagens dos jogos, tanto das semifinais do Paulista, como as imagens também do jogo dificílimo que o Arapongas tem diante do Toledo, no Estádio dos Pássaros, nesse o próximo compromisso do Grêmio Esportivo Araponguense. Mas nós estamos aqui no bar do Foquinha, o Foquinha que é um torcedor ferrenho do Santos, que quando o Santos joga em Londrina ele vai, ele organiza a caravana dele, quando o Santos tem uma final em São Paulo ele vai, enfim,
É aquele torcedor que tem bandeira, aquele torcedor que tem o escudo do time aqui no bar dele. E o Foquinha nos recebeu aqui hoje, agradecendo já a ele por ter aberto seu estabelecimento comercial, para que a gente está aqui colhendo a opinião dos torcedores santistas, palmeirenses, corintianos e são paulinos sobre essa semifinal. Júlio César, um torcedor do Santos. Nós já tivemos torcedores aqui no nosso programa do Palmeiras, nós tivemos do Corinthians, agora nós estamos falando com os santistas. Santista de carteirinha? De carteirinha. Torce para o Santos, onde o Santos estiver, vai, assiste jogo, vem aqui no bar de um santista. Sempre aqui assistindo o jogo do Santos, né? Não perde nenhum jogo. Sempre tomando uma cervejinha aqui no bar do Foquinha e assistindo o jogo do Peixe, né? Não tem coisa melhor, né? Júlio, a Federação Paulista tem as semifinais que ela imaginava, dos 4 grandes clubes de São Paulo fazendo uma semifinal. Nós temos duas finais dificílimas. Nós temos, e os dois, sem dúvida, grandes clássicos. Corinthians e Palmeiras, jogo difícil. Arrisca um palpite aí para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, talvez a melhor equipe do futebol brasileiro hoje. O Palmeiras numa ascensão, numa mudança, com estádio novo, com comissão técnica nova, com novos jogadores. Para esse jogo, você arrisca um palpite? Falar que eu vou torcer pro Corinthians, eu não vou torcer, né? Mas eu acho que dá Palmeiras. Da Palmeiras? Da Palmeiras. Quanto o jogo? 1-0. Então, Palmeiras que deverá ser o adversário do seu time. Isso. Porque lógico que você vai torcer e o resultado que você vai querer é uma vitória do Santos. Com certeza. O Santos, talvez não tenha financeiramente uma grande equipe, porém é uma equipe de revelação de jogadores que tem revelado Robinho, que tem revelado Neymar e assim por diante, um monte de jogadores. Enfim, os meninos da Vila contra o São Paulo, uma grande equipe com grandes jogadores, porém não se acertou até agora o São Paulo. O que você acha dessa semifinal? É um jogo difícil, lógico. Porém, o São Paulo está atravessando por uma crise. O que você acha dessa semifinal São Paulo e Santos? Eu acho que vai ser uma grande semifinal, mas o Santos, com certeza, como sou santista, vai massacrar os Bambi, né? E nós somos favoritos. Sem dúvida o time do Santos tem um conjunto melhor. O São Paulo pode ter algumas peças individuais, como o Ganso, como o próprio Rogério Ceni, um grande goleiro, como outros jogadores, mas eu acho que hoje a equipe que tem o melhor conjunto, que está com jogadores novos e promissores no futebol brasileiro, é o Santos, né? Com certeza, e é um time que ninguém acreditava, né? E tá aí. E eu acho que vai ser o campeão paulista, com certeza. Sem grandes investimentos e que chegou. Chegou, ninguém acreditava, né? Comendo as pés beiradas e classificamos e com certeza vamos ser campeão desse Paulistão aí. Arrisca um placar pro jogo Santos e São Paulo? 3-0. 3 gols de Robinho. Aí, 3 gols de Robinho. Júlio, vamos sair um pouquinho do Campeonato Paulista e vamos para uma realidade mais nossa aqui de Arapongas. Nós estamos aí disputando uma segunda divisão, infelizmente, porém são histórias que vamos deixar para lá. Nós temos que torcer para aquela equipe que hoje está aqui dentro do município. É a minha opinião particular. Hoje nós temos o Grêmio Esportivo Araponguense e que jogou no último jogo, ganhou do Batel fora de casa e enfrenta agora o Toledo no jogo difícil, né? O próximo jogo dele agora, esse fim de semana. Esse Arapongas, vale a pena torcer, o pessoal tem ido ao estádio, o que você acha desse Arapongas? Vale sim, né? É um time da cidade, né? Tem que apoiar sempre, né? E eu acho que vai sim. E Arapongas e Toledo, você arrisca um resultado? 2-1 Arapongas. Muito bem. Muito obrigado, Júlio. O TV Paraná Esporte sempre acompanhando o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paranaense. E hoje aqui nós estamos fazendo essa enquete no bar do Foquinha aqui, um santista ferrenha, com um dos frequentadores do bar, o Júlio César, que também é santista. Muito obrigado, Júlio César. Eu que agradeço aí a participação.
estamos aqui, nos abriu o seu estabelecimento comercial, a Júnior Confecções. Estamos com Alberto de Oliveira Júnior. O Júnior, como todos conhecem, presidente da Codar e que também é um torcedor ferrenho do São Paulo. Há, aliás, uma família de São Paulino, o saudoso seu Alberto de Oliveira, um grande São Paulino, e que aqui a gente presta uma homenagem a ele, e que tem dentro da família os filhos, o Abel, que também é São Paulino, e os netos, enfim, uma família de São Paulino. Júnior, nós estamos aí numa semifinal do Campeonato Paulista, de um lado Palmeiras e Corinthians, de outro lado Santos e São Paulo. Só colocar um panorama para vocês. O Corinthians, talvez a melhor equipe do futebol brasileiro hoje, pelo plantel que tem, e na minha opinião o Tite, um dos melhores técnicos do Brasil hoje, na atualidade. A equipe do Palmeiras, uma equipe em evolução, montada agora, que ainda vai algum tempo para também ter um plano tático de jogo definido. O Santos, com as revelações, não muito bem financeiramente, mas porém com as revelações, os meninos da Vila, que o Santos sempre revela bons jogadores. O São Paulo com um plantel bom, com grandes jogadores, porém atravessando por um momento difícil, mudança na comissão técnica e assim por diante. Primeiramente, Corinthians e Palmeiras. Como é que você vê? É um clássico? Você acha que quem sai vencedor nesse grande clássico do futebol paulista? Como um bom São Paulino, claro que vou torço pro São Paulo, como se diz, não tem como dizer que não, mas não desrespeitando essa equipe do Palmeiras, que está muito bem montada também este ano. Agora, lembrando também que você falou do Corinthians, mas o Corinthians esse ano tá bom também, porque tem alguns jogadores que foram do São Paulo, que esse ano tá no Corinthians lá, e como São Paulino tem que puxar a sardinha. Quero agradecer também você por essa lembrança em tocar no nome do meu pai, que hoje, se nós estamos falando em São Paulo, é uma herança do meu pai que a gente vem seguindo. Eu e tem mais 2 irmãos, só tem um que desviou, que é santista, mas tudo bem. Mas os demais são todos São Paulinos. Muito bem, um placar para esse jogo, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras? Olha, não querendo ser maldoso não, mas 2-0 pro Palmeiras. Eu fico contente com isso, porque você sabe que eu sou palmeirense, né, Júnior? Agora, nós temos do outro lado um jogo difícil também, que é Santos e São Paulo. Nós tivemos aí uma semana conturbada para o São Paulo. Ele se reabilitou na Libertadores, ganhando um jogo lá no Uruguai. A saída do Muricy Ramalho, e enfim, o São Paulo está passando por uma transição. E o Santos, sem grandes investimentos e sim com várias revelações, chega à semifinal para jogar com o São Paulo. O que é que pode acontecer nesse jogo, Júnior? Eu acredito assim, o São Paulo vai aproveitar essa motivação, esse título, essa vitória lá fora na Libertadores ajudou muito. Porque a vitória lá foi comemorada como um título, né? Como um título. E essa perca do técnico, essas rixas que tem dentro do clube, isso aí afetou muito, a gente vê que afetou bastante, o time estava bem em baixa, mas eu acho que agora essa vitória, essa motivação aí, não vai ser muito fácil para o Santos, não. Eu acho que vai ser meio pedreira mesmo. E você arrisca um placar para esse jogo, Santos e São Paulo? 2-1 para São Paulo. Então, a gente vai chamar um outro São Paulino aqui para ficar do nosso lado aqui, que é o seu irmão Abel. E o seu filho, o Sérgio. Vem cá, Sérgio. Que é uma família de São Paulino, sabe? Só o meu amigo... Vem cá, Serginho. Isso, fica aqui com nós. Só tem um que desviou, né, Júnior? Mas tá aí. Como se diz, ele é oposição. Oposição. Tem que ter oposição. Abel, é um jogo difícil, São Paulo e Santos, né? Com certeza, né? O Santos tá com um timinho legal, só que tá todo mundo achando que o Santos vai passar fácil. Eu acredito que não, acho que o São Paulo vai beliscar essa. E como o Júnior disse, vem de uma motivação de um jogo difícil que realizou lá no Uruguai, mas a gente sabe que tem jogadores experientes na equipe. Eu acho que nesse momento a experiência vale muito, porque a equipe do Santos é uma equipe jovem, né?
Ah, com certeza. Se você for plantel por plantel, o plantel do São Paulo é muito bom. Então eu acho que está faltando um pouquinho de vontade. Eles botando vontade na ponta da chuteira, vai embora. Eu acredito muito no meu time, como São Paulino, com certeza, uns 2-1 tá tranquilo. E o que você acha? Quem que vai ganhar o jogo? São Paulo ou Santos? São Paulo. Ah, mas tá certo. Se você falasse aqui, ia ser ruim. Então, você veja bem, nós estamos fazendo essas entrevistas e aqui uma família bacana, uns amigos de longa data, tanto da minha família e também pessoas que investem no município de Arapongas, pessoas, comerciantes, empresários daqui de Arapongas que estão aqui sempre presentes, e é isso que é importante. E por falar em Arapongas, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e quero que vocês falem sobre isso. Nós estamos com uma equipe nova no futebol profissional aqui de Arapongas, o Grêmio Esportivo Araponguense. Nós não vamos falar de passado, nós não vamos falar do que aconteceu, que o Arapongas não está na primeira divisão, vamos deixar isso para lá. O que importa é daqui para frente, e hoje quem representa Arapongas é o Grêmio Esportivo Araponguense, e eu acho que eu, como araponguense, e sei que vocês são, a gente tem que prestigiar a nossa equipe da nossa cidade. O Arapongas ele vem crescendo na competição. É um time com bom ataque e uma defesa ainda que às vezes costuma falhar. Bel, jogo difícil do Arapongas nesse final de semana contra o Toledo. Vem de uma vitória fora contra o Batel, mas é um jogo difícil, né? E assim, o time do Toledo é um time bom. Mas a diferença desse time do Arapongas pro anterior, esse time tem muita mais vontade de jogar. Os jogos que teve aqui, eu fui em todos. Perdeu pro Paranavaí porque eles chutaram uma bola e fizeram gol. O Arapongas jogou o tempo inteiro em cima. Mas eu acredito, o Arapongas ganha de uns 3-0 hoje. E nós vamos estar lá. Isso é importante. Tá certo. Júnior, é importante para o município que tenha futebol profissional. É um lazer para a população que vai ao estádio, independente se for primeira, segunda ou terceira divisão. O importante é que tenha o futebol profissional em Arapongas. Independente do que aconteceu lá atrás. A gente tem que confiar nessa equipe, né? Eu acredito que o Arapongas é uma cidade muito, assim, vista no Paraná inteiro como bem vista com o nosso polo moveleiro, com as nossas indústrias todas. Eu acho que o futebol nosso tem que se destacar. O Arapongas tem tudo, esse Grêmio Araponguense tem tudo para chegar numa final aí agora e, vamos dizer assim, se destacar bem. E a gente fica feliz de saber que o pessoal de Arapongas gosta, vai no estádio, assiste o como se diz assim, vai lá assistir, prestigiar o time, e é o que tem que fazer. Vai no estádio, torça para o nosso time lá que nós vamos chegar na final. Muito bem, nós estamos com os São Paulinos, e eu pedi para chamar aqui a ovelha negra da família, que é um santista que está no meio de uma família de São Paulino, e que vão se confrontar na semifinal aqui. É o Paulo Roberto de Oliveira, o Paulinho, como todos conhecem, ele é santista, ele está sem camisa, mas daqui a pouco vocês vão ver ele na avenida com a bandeira do Santos. Com uniforme. E com o uniforme do Santos. Completo ainda. Paulo, é duro estar numa família de São Paulino e torcer pro Santos? É nada, rapaz. Moleza pra nós. Palmeiras vai ganhar do Corinthians hoje. E o Santos vai ganhar do São Paulo. Aí tá, a final então é Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. E Santos campeão. Aí, ó, tá vendo? Paulo, a gente está fazendo essa enquete de torcedores e é lógico que isso aqui é uma brincadeira, né? É o único santista dentro da família de São Paulino. Mas eu até toquei aqui pro Júnior, né? Do saudoso seu Alberto, que era um São Paulino ferrenho, grande São Paulino, e do seu Luiz Trombelli, meu pai, que há pouco se foi, palmeirense. E o bacana disso aí tudo é justamente essa rivalidade e esse converser todo entre o São Paulo vai ganhar do Santos e assim por diante, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, o São Paulo é freguês do Corinthians e assim por diante. Mas é muito salutar isso, né? Gostoso. Ser entre família é melhor ainda, né? Ainda mais com tem os companheiros parmeirenses junto, família tudo São Paulino, eu. E tem o meu filho parmeirense, você quer o que mais? Mas não dá pra assistir jogo junto, não, né? Não dá, não. Ele grita demais. Aquele é torcedor fanático. Aquele é doente. Então tá. Nós vamos encerrar o nosso... O Arapongas ganha hoje. O Arapongas. Muito bem. Esqueci de perguntar o Palpite. O que você acha do... 2-1 pro Arapongas hoje. O Arapongas ganha e vai pra segunda. Você tá gostando dessa equipe, Paulo? Tá boa.
Só meio fracão, meio goleirão, né? Goleirão meio fraco, né? Mas ainda dá tempo para a segunda fase fazer alguma mudança e eu acho que as equipes vão acabar se reforçando para a segunda fase. Com certeza. Tô torcendo para o Arapão ganhar hoje, no mínimo 2-1 tá bom, 1-0. Ganhando o jogo tá bom, mais 3 pontinhos. Muito bem. E nós vamos encerrar o nosso TV Paraná Esporte, então, em família, a família Oliveira aqui, sem dúvida, faço parte e vocês fazem parte da minha família também, vocês sabem disso. E a gente costuma, antes de finalizar o nosso programa, de oferecer o programa a uma pessoa especial, a um amigo, aquele que acompanha sempre o nosso TV Paraná Esportes. E eu tenho certeza que essa pessoa está acompanhando o TV Paraná Esportes e está acompanhando lá do céu. Seu Alberto de Oliveira, dedico o programa do TV Paraná Esporte dessa semana a você, seu Alberto. Que Deus o tenha em bom lugar, um pai para mim, um amigo e principalmente uma família bacana que você constituiu. Um abraço e que Deus o tenha em bom lugar. A vocês do TV Paraná Esporte, aos telespectadores, uma boa semana, um abraço e que Deus abençoe a todos. Aqui apita o árbitro, a menina está rolando. Comigo, torcedor, a emoção da divisão de acesso é Segundona, é Toledo correndo atrás da primeira divisão. Vai trilar o apito, vai cobrar um escanteio na casa, vai ter bagunça no Matagal ali. Segura a casa, Fabrício, vai ter bagunça no Matagal, galera. Partiu, levantou, bola perigosa, tira a defensiva do Porco. Pacato para a cobrança da falta, foi autorizado, partiu, bateu, bola rasteira, olha o Toledo chegando, Rai, bateu! Na rede, pelo lado de fora, a bola perigosa não entrou por capricho. Comigo a emoção do futebol. Aqui o Toledo teve uma grande oportunidade, acabou perdendo no contra-ataque. Olha só, chegando a Araponguense, é falta em cima do atacante Ferrão. O Lucas reclama, mas aconteceu sim, ele fez a falta, Edilson. Chegou atrasado no lance, fez a falta em cima do Alessandro, com a número 11. Falta perigosa contra o Toledo, estamos com 15:40 do primeiro tempo. Trilou o apito, partiu, Manuel bateu pra fora do gol. Ele dominou a pelota para quem entregar, olhou, tentou passar, cruzou baixo, perdeu a bola. Olha o contra-ataque do Araponguense, é 2 contra 3, 3 contra 3, agora sim tá recebendo, é só inverter. Araponguense chegando, olha o domínio pela direita, chegou, vai arriscar, bateu pra fora do gol. Nós estamos agora com 35, partiu Tássio, levantou de cabeça! Gol! Júnior Maceió! 49, o último minuto de jogo, vai Ferrão para a cobrança do tiro esquinado, partiu Ferrão, bola baixa no primeiro pau, apareceu para cortar Diego Tavares, mais um escanteio, o goleiro Yuri foi para a área, tá sem goleiro, Dandan vai para a cobrança, vai ter bagunça no Matagal, seu Antônio Ferreira cobrou Dandan, a bola alçada, tira Júnior Maceió. Acabou. E quando apita o árbitro, termina o jogo, vitória heróica do Toledo e Arapongas em cima do Araponguense por 1-0, Tom Martins.